Jesus esteja com todos. Amém. Amém. Amados, nosso GC já não é mais um GC, já é uma igreja. Pelo quantitativo de pessoas que nós temos Hoje aqui. já podemos abrir uma congregação aqui na Maracangalha. O Senhor vai abençoar o CREI grandemente. Meus amados, normalmente quando a gente traz uma palavra aqui no nosso GC, a gente dá oportunidade para os irmãos comentarem, a gente conversar um pouco sobre a palavra. Só que hoje eu vou pedir, em nome de Jesus, que a gente não dê a oportunidade, porque tem muita gente. E aí, se a gente deixar, geralmente porque a palavra é preparada para durar aqui 20 minutos, mas dura 1 hora, geralmente 1 hora. E se a gente deixar aqui, vai durar até meia-noite mesmo. Então, para a gente poder depois... E aí em relação ao prédio fica complicado, né? Confraternizar aí, mas amém. O Senhor preparou uma palavra para falar aos nossos corações, não é porque sou eu que vou levá-la, mas porque o nosso Deus já havia preparado na eternidade este momento aqui. Amém. Para que nós estivéssemos reunidos e fôssemos abençoados pela presença dele nos louvores e no mais que vai acontecer aqui neste lugar. Amém? Amém. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 22. 22 não, versículo 23 e 20. Capítulo 3, versículo 23 e 24. Repita de novo. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 3, 23 e 24. Capítulo. Olha Deus, vou ler, meus amados. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Amém? Amém. A quem nós servimos, todos nós aqui. Meus amados, Colossenses foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Dizem os estudiosos, né? A gente gosta de enfatizar esse detalhe. E nesse capítulo especificamente, o apóstolo Paulo ele está falando, se a gente retroceder um pouquinho, nós vamos ver que ele está falando para os escravos, né? E a palavra que ele usa é doulos. E a gente pode pensar assim, mas o apóstolo Paulo está falando para escravos, nós não somos escravos. É verdade, nós não somos mais escravos do pecado. Mas o apóstolo Paulo ele usa essa mesma palavra para se designar quando ele fala assim, eu sou servo. Várias vezes ele fala, eu sou servo de Cristo. Quando ele fala, eu sou escravo do Evangelho, ou escravo de Cristo, a mesma palavra ele está usando aqui para se denominar. Então, já esse entendimento de que falar assim, está falando para escravos e não para nós que somos libertos pelo sangue de Jesus, não é verdade, é para nós também. Então, ele diz aqui, nessa questão do fazer, para que nós venhamos fazer, né? Não pensar, não imaginar, mas na nossa execução, no nosso dia a dia, na nossa vida. E nós podemos pensar assim, o que seria esse fazer? Tudo o que Deus ele coloca na minha, na sua mão, tudo que nós fazemos, seja quando nós acordamos e vamos beber um copo d'água, quando nós damos o primeiro suspiro pela manhã, quando nós lembramos que nós estamos vivos, tudo. Esse é o fazer que Deus está falando aqui. Seja eu na minha casa como pai, como filho, como irmão, seja no nosso trabalho, seja nos estudos, em qualquer lugar, o Senhor ele nos conclama a fazer o melhor, tá bom? Mas aí a gente pode de repente perguntar, mas por que eu devo viver dessa maneira? Eu sei que essa não seria uma pergunta de um crente
seria uma pergunta de uma pessoa que de repente está começando a viver o Evangelho, mas uma pessoa já mais experiente, ela não vai perguntar por que eu devo fazer o melhor para Deus. Mas mesmo assim a gente responde. Nós somos, a própria Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E a palavra que foi usada lá no original realmente era embaixador, já existia esse cargo de embaixador. E é muito bonito, muito interessante ver que o embaixador, ele realmente representa isso que nós somos. Todos nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, nós, por exemplo, um brasileiro lá na Coreia do Norte, que é um país muito restrito, o embaixador ele não está submetido, apesar dele estar na terra alheia, ele não está submetido àquelas leis. As regras sim, a gente tem que viver, né? Mas as leis do país, o local da embaixada é um local inviolável. Aquele local, ele é um local que vive sob as leis do país de origem. Nós somos embaixadores. Nós vivemos em um mundo de pecado, nós vivemos em um mundo de luta, nós vivemos em um mundo de guerra, um mundo que não nos pertence, né? Porque o príncipe deste mundo é Satanás, mas nós temos uma outra pátria, nós temos um outro local. Nós somos embaixadores daquele local lá, não é este local aqui. Então, aonde quer que você e eu estejamos, nós carregamos uma imagem. Nós carregamos uma propaganda. Nós somos uma propaganda. E aí vem esse detalhe todo importante nessa questão do fazer. Quando eu estou num lugar, às vezes, amados, eu lembro de algumas situações em que eu acredito que o crente ele nem precisa abrir a boca dele para ele dizer que ele é crente. Acredito que as nossas atitudes, né, o nosso agir, quando de repente a gente está no nosso trabalho e eu ajo de tal maneira ou de outra maneira, o meu agir vai dizer quem eu sou. As pessoas vão olhar e vão saber se as minhas atitudes condizem com aquilo que eu professo, com aquilo que eu prego ou não. Então, aí mora essa importância grande, gigantesca, primeiramente, de que nós carregamos a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos também que nós somos observados em tudo. A minha mãe me dizia isso, né, e falava, e eu às vezes falava assim, não, mas é bobagem. A gente fala aqui, nada a ver, né? Mas com o tempo, com o passar do tempo, com a pouca experiência, apesar da muita idade, e a gente começa a ver que é verdade, que nós somos realmente observados. Tudo que nós fazemos, quando nós, antes de ser crente, você pode fazer o que você quiser e tanto faz, tanto fez, mas quando nós professamos o nome do Senhor Jesus Cristo, quando você faz qualquer coisa, você comete qualquer deslize, né? Quando a pessoa é crente, ela não pode mais cometer deslize, né? Ela não pode mais errar, ela vira um super-homem e uma super-mulher. Então, quando nós cometemos qualquer deslize, as pessoas, a primeira coisa que elas vão fazer é apontar, é dizer, não, crente lá e tal, então quer dizer que aquela pessoa, o crente não podia mais errar, né? Isso é um pensamento dos ímpios, mas nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores e todos os dias carecemos da graça, da misericórdia, da bondade de Deus sobre a nossa vida. E a gente poderia também perguntar o que seria fazer esse melhor para Deus, né? O que seria na prática eu viver esse melhor para Deus? E tem um versículo que nós conhecemos muito, acredito que muitos conhecem, está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Se alguém puder ler para a gente, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Lê, quem quiser ler, leia bem alto, para que todos ouçam o nome de Jesus. Bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aleluia. É aquilo que a gente falou lá no começo, né? Quando a gente começa a ter relacionamento com Deus, a gente começa a entender qual é a importância do Senhor nas nossas vidas. A gente começa a perceber que não é para Deus não é importante para mim apenas no ministério. Deus não é importante para mim apenas no meu casamento. Deus é importante para mim. Um passo que eu quero dar agora aqui, mais um passo à frente, eu preciso da graça de Deus.
preciso da misericórdia do Senhor. Amém. Quanto mais perto estamos de Deus, mais nós entendemos isso. Quer comais, olha só, quem imaginar isso? Um prato de comida que eu vou comer é para a glória e para a honra e para a graça de Deus sobre a minha vida eu consigo comer. Eu lembro que tinha um testemunho de um pastor lá de Minas Gerais. Ele contava que um irmão fazendeiro convidou todos os missionários que foram fazer uma obra na cidade, e ele fez uma mesa muito grande, um banquete muito grande. Ele era crente também e muito rico, e ele era viúvo e eles tinham ido embora já. E aí ele ficava só observando os irmãos comer. E aí o pastor falou: irmão, você não vai comer se não oferecer o banquete? Ele falou: não, eu não posso comer porque eu tenho um problema, tinha um problema. E primeiro que ele não sentia mais o gosto de nada, e segundo que ele se alimentava só por alimentos pastosos, né? E aí ele percebeu naquela hora, falou assim: o irmão tem tudo, mas não consegue saborear uma comida. E às vezes a gente não consegue valorizar essas pequenas coisas, essas pequenas bênçãos, né, que o Senhor nos concede. Então, nesse exato momento, tenho certeza que tem irmãos aqui que têm parentes ou amigos que estão precisando de um auxílio, vamos supor, estejam hospitalizados. Eu tenho 2 pessoas na minha família, meu avô e minha prima, que estão hospitalizados, né? E os 2 com problemas graves. Minha prima está com dengue hemorrágica, meu avô vai fazer um cateterismo. Mas a gente confia no nosso Deus, né? A nossa fé, a nossa esperança não está em nós mesmos. Ela está no nosso Deus que é poderoso, é o nosso Deus que nos concede graça, é o nosso Deus que a misericórdia dele nessa manhã se renovou sobre as nossas vidas, e aqui nós estamos, todos juntos. E quando a gente fala dessa questão do fazer o melhor para Deus, hoje em dia, verdadeiro, eu confesso aos irmãos que eu tenho uma opinião a respeito de nós igreja. Se nós formos olhar a história, uma igreja, uma cidade, ela fazia um estrago tão grande no inferno, e aquela igreja ela ficava conhecida, e aquela igreja ela verdadeiramente fazia a diferença. E hoje, quer que seja para cumprir também a palavra de Deus, como o Senhor falou que isso ia acontecer, nós temos praticamente uma igreja em cada esquina, mas a gente não vê, parece, né, não sei se eu estou enganado, essa impressão só minha, a gente não vê o efeito, sabe, aquilo que a igreja realmente está fazendo ali naquela região, naquele local, sabe, o estrago no inferno que a igreja está trazendo ali, as almas que realmente a igreja está angariando naquela região. Aí eu trago um exemplo que, se alguns dos irmãos já leram a respeito dos puritanos, eles foram exemplo de tudo o que eles faziam. Eles pegaram esse versículo, tem até um livro a respeito desse pequeno trecho da Bíblia. Eles fizeram um livro, um apanhado, e tudo o que poderia ser feito, e é inesgotável, né? Todas as nossas atitudes, elas podem ser a melhor quando a gente coloca o Senhor à frente daquilo ali. E os puritanos, eles entendiam isso como ninguém. Eles literalmente abraçaram essa causa de uma maneira tão grande que tem um sociólogo, Max Weber, ele escreveu sobre os puritanos. Ele disse que eles foram a principal causa da Revolução Industrial na Europa, na época. Nesse livro, eles falam que a ética protestante e o desenvolvimento do capitalismo. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, ao ponto de que uma pessoa ia fazer uma entrevista de emprego naquele tempo, e o dono da empresa perguntava: você é crente? Você é protestante? Esse era o critério, o primeiro critério para a pessoa ser contratada. E se você falasse que eu sou protestante, ele falava: você vai ser funcionário. Porque tamanha era a ética, aquilo que o irmão ia fazer, e ele tinha esse entendimento no coração dele. Ele falava: Deus, eu vou aqui trabalhar na carvoaria, e eu vou encher as chaminés que tinha naquela época, mas é para a glória do Senhor, e eu vou ser o melhor, como é que é, carvoeiro, não sei qual é o tipo de serviço, eu vou ser o melhor, mas não é para agradar o meu chefe, foguista, amém, não vai ser para agradar o meu chefe, não vai ser para agradar fulano, ciclano, é para agradar o meu Deus. Então,
essas atitudes parece que se perderam com o tempo dentro da igreja. Eu conheci depois já um exemplo já contrário, já tempos atuais, de um irmão que estava desempregado, choroso: Senhor, Deus, tem misericórdia da minha vida, abre uma porta de emprego, papo, Senhor Deus. Ele disse: Senhor Deus, eu te conheço, sei que você é. A gente não engana Deus, a gente tenta às vezes, né? Mas a gente não engana o Senhor. E o Senhor abriu a porta de emprego para ele, e aí passaram-se 4, 5 meses, de repente o trabalho não era aquele que agradava a pessoa, e a pessoa já começou a murmurar, já começou a falar mal do trabalho, já começou a dar nome, até atestado, e depois de alguns dias foi demitido, e depois, esse trabalho não prestava, não foi de Deus não. E aí depois de um tempo já está lá de novo, chorando aos pés do Senhor, pedindo emprego. Então, aí a gente percebe que a gente pode até ler esse versículo, nós podemos saber que ele existe, mas falta algo ainda na igreja, falta algo em nossas vidas, na vida do crente. Nós percebemos também tantos escândalos, tantas coisas que acontecem dentro da igreja, e isso é reflexo sim de um pensamento de que de repente eu estou fazendo algo para agradar o meu pastor, para agradar o meu irmão, que eu amo tanto, mas a gente está esquecendo do principal às vezes, que é fazer o melhor, mas não para agradar as pessoas, mas para agradar o nosso Deus. Mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém esteja vendo, nós temos que ter esse entendimento e essa maturidade. E aí a gente percebe que a gente tem que ser o melhor em tudo, como a gente falou anteriormente. Eu tenho que ser o melhor pai, o melhor servo, o melhor profissional no meu trabalho, o melhor em tudo que eu fizer. E principalmente eu diria que realmente eu o melhor servo. Mas não para agradar, como a gente estava falando, não para agradar homens, mas para agradar o nosso Deus. E como é que eu vou saber que eu estou indo bem? Como eu vou saber que eu estou indo no caminho certo? A primeira coisa que eu diria é que enquanto o crente viver na terra, enquanto nós estivermos aqui, neste mundo, eu não sei se é só comigo, mas acredito que não, nós acordamos com uma sensação de que hoje eu vou fazer melhor. Ontem eu falhei nisso, naquilo, eu fiquei em débito nisso, naquilo, eu falhei com minha esposa, eu falhei com meus filhos, eu posso melhorar. E eu acredito que o crente ele vai passar a terra todinha e nunca ele vai chegar no ponto que ele quer chegar. E tem que ser assim também, porque quando eu acredito que quando também nós achamos que está tudo bem, nós começamos a pensar que parece dar uma falsa impressão que a gente busca menos o Senhor. Parece que a gente depende menos de Deus. Parece que as coisas estão mais no nosso controle, estão aqui nas minhas mãos. Eu estou com poder, estou decidindo aqui agora o meu destino. Estou com dinheiro, glória a Deus, aleluia. Posso comprar o que eu quiser, estou com saúde. E aí parece que a gente começa a colocar Deus um pouquinho de escanteio, né, um pouco mais de lado. Diferente de quando a gente está ali no vale, na luta, e a gente está buscando a Deus e não existe tempo ruim, pode cair um temporal que foi em Belém, você está lá na igreja buscando o Senhor. Então me parece que a primeira coisa para eu saber se eu estou indo bem, se estou indo no caminho certo, é estar incomodado com a minha própria vida, com a minha vida, não é com a do irmão. Com a minha própria vida, eu olhar para mim mesmo e falar: Senhor, tem tantas coisas para mudar ainda. O apóstolo Paulo, que hoje nós temos aqui, ele jamais imaginou que as cartas que ele escrevia iriam virar escritura sagrada. Ele se sentia, ele passou até os últimos dias da vida dele falando: eu sou o menor de todos, eu sou um servo falho, pecador terrível. Você não escolheu o pior para fazer, e amém. Mas a gente sabe que, comparado com nós, eu queria, quem sabe um dia chegar a fazer a obra 10% do que o apóstolo Paulo fez. Mas ele tinha esse sentimento dentro dele. Então a primeira coisa eu diria que é isso. Que para enfatizar isso que nós estamos falando, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, se alguém quiser ler. É um versículo muito conhecido, a gente lê muito na Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Só isso? Pode ler mais o outro. Mas quando somos julgados,
somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Então, o detalhe é esse. Eu mesmo julgar. Primeiro, para eu julgar a mim mesmo, eu tenho que conhecer a palavra, tenho que conhecer as escrituras. Senão eu vou fazer um julgamento errôneo. Eu vou achar que eu estou indo bem, vou achar que está tudo bom, eu estou fazendo coisas que não agradam a Deus, mas se eu não conheço a escritura, eu vou achar que está tudo maravilhoso. Então, em primeiro lugar, então a gente tem que conhecer as escrituras para que a gente possa julgar primeiro nós mesmos, para que nós não sejamos julgados. Mas a gente sabe que a gente vai falhar, a gente sabe que a gente vai pecar, vai cair, e que o Senhor vem e nos corrige. Para que o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Então, amém, se o Senhor me dá uma chicotada das minhas costas, porque eu mereço, aleluia. Né? Então significa que o Senhor ainda me ama. Se eu não for corrigido, se você ou eu não formos mais corrigidos por nosso Deus, se preocupe. Porque a palavra diz que se Ele não corrige mais é porque Ele já considera um filho bastardo. Então, um temor que eu tenho às vezes, se eu cometi uma falha, eu falo, Senhor, estou esperando já a porrada vir, porque pode vir, né? Porque eu creio que se vier, é porque o Senhor ainda me ama e vai me corrigir. Amém? Amém. E amados, tem um detalhe também. Nós somos ocidentais e nós gostamos de dividir as áreas da nossa vida em partes. A gente pensa assim, eu estou bem no meu trabalho e estou bem na igreja, mas não estou bem em casa. Então 98% tá bom. É melhor que, né? 98% tá ótimo, mas não tá ótimo para Deus. A gente pode pensar, eu estou bem na igreja, sempre tem que estar na igreja, né? Se não tiver, tá ruim demais. Então eu estou bem na igreja, mas estou ruim no trabalho e em casa mais ou menos. Então dá para ir levando. E é interessante isso, porque nós pensamos, por causa da nossa cultura, a gente costuma dividir as coisas, dividir as áreas da nossa vida. Por exemplo, uma pessoa, assim, vamos dizer, a pessoa está bem, muito bem financeiramente, conseguiu atingir os seus propósitos, até mais daquilo que ela almejava. Só que, em consequência, em detrimento disso, ela deixou para trás tanta coisa, sabe, amigos, família, ela perdeu saúde, não tem Deus na vida dela, mas ela se considera que ela está bem. Não, eu estou bem, eu atingi o sucesso financeiro. Um exemplo que eu estou dando. Mas, por exemplo, para os orientais, como o apóstolo Paulo, o pessoal de lá, eles não consideram dessa maneira. Eles consideram que tudo é uma coisa só. Tanto é que quando a Bíblia fala, muitas vezes, de prosperidade, ele não está dizendo, erroneamente, quando a gente fala às vezes no altar, você vai ser próspero. Erroneamente, a gente pensa, a gente entende que é a questão financeira. Não é isso que a Bíblia diz. Pouquíssimos, são raros os momentos em que a Bíblia ela fala de prosperidade e ela está se referindo única e exclusivamente a dinheiro. Na grande maioria das vezes, ela está dizendo prosperidade em relação a tudo na nossa vida. Prosperidade em relação à paz, prosperidade em relação com Deus, com o Espírito Santo, prosperidade em relação com os irmãos, né, em amor, em alegria. Então, a saúde do crente, a vida do crente, a prosperidade do crente é essa. É você estar bem em tudo. E para encerrar, se ninguém fizer essa pergunta, eu faria. Então, fazer o melhor para Deus é ser uma pessoa perfeita? Essa é a pergunta que fica, porque de tudo que a gente falou aqui, às vezes a gente se esforça, a gente faz tantas coisas procurando fazer o melhor, mas a gente falha sempre, a gente fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir. É verdade, talvez a gente nunca consiga chegar ao modelo de perfeição que nós achamos que deveríamos chegar, né? Às vezes a gente idealiza coisas na nossa vida, por isso que até comento com a minha esposa, que às vezes eu não gosto de, isso é particular, tá, irmão? Eu não gosto de ouvir muitos testemunhos, porque às vezes a gente não tem sabedoria para lidar com aquele testemunho. A gente começa a trazer aquele testemunho que Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus trata diferente dentro da palavra dele, logicamente, não fugindo da palavra dele,
mas ele trata diferente com cada um de nós. Cada um de nós temos uma especificidade, cada um de nós temos um jeito de agir, um coração diferente. A gente não adianta te dizer que Deus trata todo mundo igual, porque ele não pode ser. Né? Eu tenho as minhas angústias, as minhas lutas, que não são as mesmas do meu irmão missionário querido ali. Não são as mesmas, né? Não são? Parecidas, né? Às vezes. E aí o Senhor, Ele tem essa sabedoria de tratar com todos nós de maneiras diferentes. E pensando nisso, né? A gente sabe que a gente nunca vai conseguir chegar a esse tipo de repente, que a gente olha, Deus tem um chamado tão bonito na vida do meu pastor querido Vieira ali, um homem de Deus, maravilhoso e tudo mais, faz a obra, é uma pessoa exemplar, e aí você olha para aquilo ali, e aí você queria ser igual, aí você acaba se frustrando, porque Deus não fala contigo como fala com o irmão, Deus não trata, Deus não te usa para fazer milagres como usa ciclano e fulano. Então, às vezes, eu tenho esse cuidado com a questão de testemunhos. Aí, se a pessoa tiver maturidade para ouvir aquilo ali e entender que cada um tem o seu chamado diferente, amém, amém, né? Mas que nós não vamos chegar a ser aquela pessoa que nós queremos ser. Nós vamos chegar a ser a pessoa que Deus te chamou para ser. A que Deus vai te capacitar para ser. Às vezes a gente idealiza uma coisa, na maioria das vezes, o nosso Deus, Ele é especialista em fazer totalmente diferente do que a gente pensava. Você planeja, você olha um caminho ali e fala assim, vai ser por ali assim, eu vou passar. E aí Deus faz, vai chegar lá, verdade, mas é um caminho totalmente diferente. O nosso Deus, Ele tem esse poder, parece que é uma coisa assim mágica, maravilhosa, de nos surpreender de algo que era tão simples de acontecer, e o nosso Deus, Ele faz ser tão maravilhoso, tão bonito. E aí a gente encerra dizendo que eu não preciso ser perfeito para servir a Deus ou fazer o melhor para Deus, né? Eu preciso primeiro ter esse entendimento de que eu preciso me esforçar todos os dias para fazer o melhor para Deus. E o esforço todos os dias, mesmo estando cheio de defeitos, mesmo estamos cheios de falhas, como nós somos, eu, muitas falhas, muitos defeitos, mas pela misericórdia do Senhor, estou aqui nessa noite trazendo essa palavra para nós. Aleluia. Primeiramente, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, a pessoa que está ali no altar levando uma palavra, ou eu aqui nessa noite, a palavra tem que primeiro falar contigo. E ela tem que te entrar como uma espada, literalmente, dois gumes, e dividir ali a tua alma e teu espírito. Então, é uma palavra que eu trago realmente é uma palavra forte, é uma palavra difícil. Não é fácil viver no mundo, lá fora, né, e fazer o melhor para Deus, estando no meio assim de pessoas que vão te desafiar. É desafiador, porque o crente, ele é perseguido. Se você não é ou não está sendo perseguido, você pode ter certeza que está faltando alguma coisa a mais na sua vida com Deus. Pode ter certeza disso. Um tempo atrás, quando eu li na Bíblia, vocês serão perseguidos por serem meus discípulos, por professarem meu nome. Eu falei, Senhor, eu não estou sendo perseguido. Então tem alguma coisa errada. Aí foi eu abrir minha boca e falar, depois de um tempo eu comecei a ver o que aconteceu. E eu fiquei feliz, eu falei, glória a Deus então, né? Então quer dizer que eu estou incomodando o inferno, estou fazendo alguma coisa que está incomodando, né? Claro, dentro da palavra de Deus, não estou falando nada de errado, estou querendo dizer, tá? E que eu estou fazendo melhor para Deus. Então, primeiro ter a consciência de que nós servimos a um Deus maravilhoso, e é por isso em que eu me esforço. E para encerrar eu queria ler Mateus 11:12, eu mesmo vou ler, que expressa muito bem o final do que nós queremos concluir. É que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus tem sido conquistado pelo esforço, e aqueles que se esforçam apoderam-se dele. E eu acredito que nada melhor para definir a nossa vida, para fazer o que nós lemos anteriormente lá em Colossenses, que é fazer o melhor para Deus, é esforço. Essa é a palavra que nós temos que ter em mente.
Desde o momento em que eu acordo, é difícil. Eu já acordo, às vezes a gente acorda. Uma coisa interessante, às vezes nós acordamos, né, eu particularmente, não quero. Se eu pudesse, eu não iria trabalhar hoje. Mas você vai trabalhar, porque você tem uma responsabilidade. Mas às vezes, esse mesmo pensamento, ele não está quando diz respeito às coisas de Deus. Tem culto hoje. Mas eu não estou afim de ir. E não vai. Tem GC hoje. Eu estou cansado. E não vai. Então, interessante é que esse mesmo esforço que temos para a vida secular, o mesmo compromisso para com homens, né, porque também dá no nosso bolso, né, se a gente não for trabalhar, a gente não tem para com o principal, que é o nosso Deus. Então, aí é uma falha nossa, né? E é uma falha estrutural, uma falha de pensamento, de caráter, porque isso não está intrínseco dentro da gente, como lá estavam os irmãos puritanos. Tudo que eles faziam, eles sabiam que era para Deus. Às vezes a gente tem essa divisão na nossa cabeça. Não, meu trabalho aqui, quem sabe, não é para Deus. Mas quando eu estou lá na obra, né, então é para Deus. Não, tudo é para Deus. Tudo. Que nós vamos depois saborear esse bolo maravilhoso aqui, aleluia. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Uma pouquinha zero é para a glória de Deus também. Faz mal, faz, mas... Misericórdia, Senhor. Amém. Eu espero que quando a gente for no céu, chegar no céu, tenha Coca-Cola lá. Amém, Senhor que sabe. Então, meus amados, eu espero em nome de Jesus que essa palavra, ela venha verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor mandou ela fazer em nosso coração. A palavra de Deus diz lá em Isaías que a palavra do Senhor, quando ela é lançada, ela jamais ela volta vazia. Antes ela vai fazer o que apraz ao Senhor. Então que ela venha, em nome de Jesus, trazer em nossos corações esse pensamento, essa reflexão de que ao acordar amanhã, né, ou a partir de agora mesmo, tudo que nós fazemos, tudo, até um copo d'água que o Senhor nos dá o privilégio de saborear quando está com tanta sede, até o gosto da água a gente sente. Então é para a glória de Deus, é para que o nome do nosso Deus seja honrado. Tudo, no trânsito, no meu trabalho, na minha escola, na igreja, aqui no GC, em nome de Jesus, em qualquer lugar, tudo que nós venhamos a fazer, seja para a honra, seja para a glória, e seja o melhor que você, que eu, que nós, como o pastor falou, nós podemos fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.